por aqui agora, vocês, aqui nós, né, vocês me incluem, nós formamos um time educacional que nós atuamos com diversas frentes, assim, né, em educação corporativa, consultoria, formações de gestão, de liderança. Algumas de nós participam dos projetos socioambientais na Nortus. Mas nós trouxemos aqui para vocês olharem alguns depoimentos de uma formação específica que nós fazemos, que é a formação em gestão contemporânea. Não trouxemos outros depoimentos, mas exclusivamente dessa nossa entrega, e que eu gostaria que vocês vissem o que essas pessoas têm a dizer. Foi um divisor de águas, né, na minha vida, porque a gente chega para fazer o curso pensando que você vai adquirir conhecimentos para conseguir mudar as pessoas. E você descobre que você, ao longo do curso, que quem precisa ser mudado é você, né? Para você fazer algo diferente, algo novo, primeiro precisa partir de você, da sua iniciativa, da sua autorresponsabilidade sobre os problemas, sobre as situações, sobre sua equipe. E a Nortus consegue entregar muita ferramenta, muito conhecimento. Os tutores nos trazem muito disso, os educadores trazem muita informação. E isso, ao longo dos módulos, a gente vai se moldando também como gestor. Foi uma experiência incrível, que está sendo muito importante para mim, mudou a minha vida profissional e a minha vida pessoal também. Mudou tudo, completamente, é surreal. A mudança de comportamento, a percepção de olhar mais para mim, de me conhecer melhor, e os feedbacks também dos colaboradores assim mostram que realmente foi esse caminho. Mudou muita coisa em termos de liderança, de comportamento, de fazer leitura de contexto, de análise de cenário, de planejamento. Então, transformou, é transformador o que aconteceu na minha vida. Para mim foi essencial porque, como advogada, né, a gente não aprende, não trabalha com isso na faculdade, né? Então, infelizmente, hoje a gente até consegue entender que todas as faculdades, todos os cursos deveriam trazer um pouquinho de gestão, mas infelizmente não é assim. E no dia a dia a gente acaba se perdendo muitas vezes na hora de gerir pessoas, de gerir processos, de implementar melhorias na empresa, e aí o curso para mim foi essencial por isso. Primeiro ponto para eu poder inclusive identificar minhas falhas, identificar meus gaps e no segundo momento melhorá-los. Fiz pós-graduação em controladoria, né? Eu tenho MBA em finanças, controladoria e bancos, mas assim, Nortus é algo bem diferente, né? Eu aprendi bem na prática muito conceito de comportamento, isso me ajudou mais internamente eu desenvolver algo para poder melhorar cada vez mais. A gente está buscando com que a equipe também absorva parte do que a gente está entendendo, do que a gente está compreendendo aqui, do que a gente está aprendendo aqui. No entanto, no próximo ano já está vindo 2 lideranças nossas da empresa para estar fazendo o curso, para estar nos ajudando a repassar e a transmitir o que a gente está aprendendo aqui para o restante da equipe. A gestão contemporânea, ela fez uma mudança tão grande tanto no conceito pessoal como profissional. Eu costumo falar que foi como se fosse comparado a um batismo, aonde você faz ali o mergulho nas águas e renasce para uma nova vida. Na Nortus, com esse curso, nós mergulhamos no conhecimento e renascemos para um novo método de gestão contemporânea. Querido time educacional, como essas palavras reverberam em vocês, por vocês serem parte, serem ólons, membros totalmente importantes no processo que essas pessoas vivem. Cada uma de vocês aqui é educadora, né, dentro da formação em gestão contemporânea. Como que essas palavras reverberam em vocês? Bom, primeiro emociona, né, porque ver as carinhas, né, escutar isso deles, muitas vezes a gente vê os depoimentos em sites de outros
conteúdos que a gente quer consumir, a gente fica pensando: "Nossa, será que faz tudo isso mesmo, né?" E aí a gente escutar e saber como esses conteúdos eles também são produzidos, esses depoimentos, a gente sabe que eles são verdadeiros, né. E eu vou usar uma frase sua para dizer o que eu sinto nesse momento. Ninguém mantém a mesma visão sobre algo, se for estimulado diferente. Então, de todo esse nosso bate-papo, mexe nesse lugar. E a Miri falou muito bem antes, ao momento que a gente está desenvolvendo e convidando e criando as condições para eles se desenvolverem, nós estamos nos desenvolvendo. Nós estamos sendo tocados aonde a gente precisa, como um depoimento trouxe, os nossos gaps, aonde a gente ainda tem espaço de desenvolvimento. Então, eu sou muito grata por dividir essa jornada, aprender todos os dias com vocês, e Posso, construir isso. posso me emocionar? É muito bacana ver o depoimento que eles trouxeram, de ter mexido na vida profissional deles, mas também na vida pessoal. Uhum. E pensar que aquilo ali que a gente trouxe em sala de aula por 2 dias foi fazendo um efeito neles durante aquele momento e foi fazendo efeito nos próximos dias e semanas. E me emociona muito pensar o seguinte: poxa, que sorte, que dádiva, tem as pessoas que hoje estão nas equipes deles por poderem ter gestores que passaram por isso, né. E aí, como alguns trouxeram, tipo, poxa, já estamos mandando novos gestores porque a gente quer fazer com que isso chegue a mais e mais gente ainda. Então é muito realizador, me encanta muito. Não tenho inveja, mas tenho isso, assim, eu fico muito feliz por imaginar que as pessoas que estão abaixo deles vão poder viver a gestão de uma outra forma e que os lugares de trabalho que esses gestores vão construir realmente são lugares que podem ser mais saudáveis e não um lugar tóxico onde ir trabalhar é um peso e que a gente deseja o Thanks God it's Friday, que bom é sexta-feira, vamos fazer um happy hour. Eu acredito muito fortemente que as pessoas que estão com eles não vão ser aquelas pessoas que vão esperar pela sexta-feira. Eu também fiquei bem emocionada, assim, ouvindo, porque nós na Nortus a gente realmente quer fazer uma contribuição de fato para esse planeta. E quando a gente ouve, eu ouço essas pessoas e a gente escuta os depoimentos em sala e as pessoas vêm falar com a gente individualmente, e a gente ouve, eu fico pensando quantas pessoas estão sendo afetadas por isso. Então eles saem daí melhores pais, melhores mães, melhores filhos, melhores irmãos, maridos, esposas, gestores. E eles estão impactando a vida de muita gente. Então, normalmente a gente brinca, né, a esposa quer conhecer quem são quem são os educadores, depois os maridos querem conhecer, né. Então, eu fico pensando nisso sistemicamente, o quanto isso reverbera no nosso mundo, que muitas vezes a gente nem consegue alcançar, né. Então, nós estamos falando muito dentro da Nortus de saúde integral, de longevidade, e a gente está contribuindo para tudo isso, né. Então aquece o coração. Me toca num lugar muito profundo de que vale a pena, sabe. Só a gente sabe, o esforço que a gente Uhum. investe, né, de estudo, de preparação, de estudar cada turma cuidadosamente antes de cada interação, de ficar longe de casa, longe dos filhos, longe da família, por um determinado período, e quando a gente escuta isso, é um quentinho no coração de que vale muito a pena. Eu queria só trazer um ponto que, ao ouvir os depoimentos, eu saio daqui, me deu alegria. Alegria porque a gente tem, a partir do depoimento dessas pessoas, a garantia de que o processo está continuando. A gente é o que é, honrando tudo que nós, né, aprendemos, as experiências que temos, e isso, de um certo modo, vai ficar, né? Vai ficar
né? Como diz, né? Fica para a eternidade isso. Então é a nossa contribuição, pequena contribuição para essa grande mudança que a gente quer ver no mundo. Então isso me traz felicidade, né? Honrando esse passado, dando a nossa contribuição com as nossas tintas próprias e vendo que isso vai perpetuar. Então isso me alegra. Os depoimentos eles trazem a gente para esse lugar de que vale a pena seguir com as nossas convicções como Nortus. Esse tipo de impacto é um impacto que vale a pena. Então, ouvi-los, né, sentir o abraço da turma de reconhecimento da gente estar colaborando naquelas interações é muito forte. Então, ver o quanto a gente cuida do produto que é a formação em gestão contemporânea, com essa preocupação, com esse zelo, com essa realmente a intenção de contribuir. Então, acho que esse é o produto, né? E isso mostra, inclusive, o quanto nós, juntos, temos uma potência que cada pessoa vai movimentar para um desses elementos, né? Então, realmente é muito impactante e isso energiza para a nossa próxima turma, para que a gente vá inclusive com uma responsabilização sistêmica para poder perpetuar isso e a gente melhorar junto com o processo. Então, é não olhar para o resultado como fim, né? É olhar para o resultado como um processo de algo que a gente tem a convicção e a gente põe a nossa máxima potência em ação. Eu achei muito legal, o que eu ouvi de todos que estão aqui, e fiquei pensando. Há 10 anos atrás, nascia a primeira turma de formação em gestão contemporânea. Essa foi a última turma aberta que se formou, no final de 2024. Nós estamos na turma 60. Portanto, já assistimos muitas formações, já ouvimos muitos depoimentos e eles se repetem muitas e muitas vezes desde a primeira turma nessa mesma direção. A cada ano que passa, nós tocamos mais pessoas. Então, quando olho para essa história do passado, dá uma alegria muito grande, como disse a Lia, pelo que, vale a pena, valeu a pena todo esforço, vale a pena todo esforço. O resultado tem sido muito bom, né? E com isso, gostaria também de lembrar que esse resultado se dá porque tem todo um time dentro da Nortus que contribui para que isso aconteça, né? Os educadores estão lá aplicando a TCM dentro de sala de aula, mas tem uma galera imensa aplicando a TCM em várias etapas do processo internamente para que a experiência seja completa por todas as pessoas. E eu acho que todos nós, nortusianos, quando assistimos os depoimentos ao final de cada turma da formação em gestão contemporânea, começamos a perceber o seguinte: o impacto que, como disse o Valdeci, que estamos fazendo no mundo. Isso é uma coisa muito legal. Isso nos empolga e eu fico aqui, eu saí pensando sobre nos últimos 10 anos, nós falamos aproximadamente para cerca de 2.500 pessoas. Há aproximadamente hoje no Brasil, mais ou menos, cerca de 20 milhões de pessoas em cargos de liderança e gestão. Que a gente consiga chegar ainda a muitos e muitas pessoas e dar uma contribuição ainda muito maior para o nosso país e para toda a humanidade. Muito bem, time querido, time de educadores e educadoras. Muito grata por vocês terem atendido ao convite. Esse era um querer nosso antigo, de podermos nos reunir. É a primeira vez que estamos reunidos num formato assim, conversando sobre tudo isso que nos apaixona muito no dia a dia e que nos impacta diretamente
a nós, as pessoas que interagem conosco, a todos e todas ao nosso redor. Então, mais uma vez, muito grata por sermos esse time que nós somos, dedicados, dedicadas ao seu próprio desenvolvimento, em primeiro lugar, como disse a Mirelle antes, primeiro aplicamos aquilo que fazemos, que dizemos para as pessoas, que orientamos as pessoas a fazerem. E como trouxe o Bruno, nosso propósito é co-criar condições para ampliação da consciência humana, que esse material também, que nós acabamos de criar juntos, sirva de alguma forma para atender esse propósito. Muito grata. E como disse o Gilberto, também vamos deixar aqui um agradecimento a todo o pessoal da Nortes, que vai escutar esse material, né, essa gravação. Agradecer a vocês por todo o empenho, por toda a dedicação, por todo o autodesenvolvimento, autoconhecimento diário, contínuo, e também por todos os nossos encontros de desenvolvimento coletivo que nós temos. E agradecer a todas as pessoas que tiverem contato com esse material, que possa, de alguma forma, servir para vocês na jornada de desenvolvimento, na sua jornada dentro das organizações, gestores, gestoras ou não, que de alguma forma sirva também para agregar alguma coisa no dia a dia de vocês.